Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida, edição de verão, gravado em estúdio no Rio de Janeiro. Quantas pessoas vocês conhecem que trocam uma corrida em parques, calçadões e ciclovias por um treino em ruas pelos bairros para conhecer melhor a cidade? O nosso convidado é assim, só que com um detalhe curioso. Em muitos casos, ele escolhe percursos inusitados. Treinador PP, muito bem-vindo ao Modo Corrida. Obrigado demais pelo convite, cara. Uma honra estar aqui. E o que eu falei tá certo, né? Tá perfeito. Você foge do que é o esperado, do conhecido pelos corredores. A corrida, para mim, sempre precisou ser o mais fácil possível. E para ser o mais fácil, tinha que ser perto de onde eu moro. Então, eu tive que começar a correr nas proximidades da minha casa. Então, 5 km para um lado, 5 km para o outro. Então, eu acabo conhecendo bem meu bairro. E aí, eventualmente, comecei a filmar. Aí, a galera gostou, tu acredita? Acredito. Eu gostei também, acho que milhares de pessoas gostaram. Falei PP Pedro Paulo. Isso aí. Treinador PP isso de Pedro Paulo. É isso aí. Tá certo. Vamos falar muito ainda sobre esses percursos aí, digamos, diferentes. Você já se inscreveu no nosso canal? Essa é a hora, vai lá, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Dá um like, deixa comentários, assiste a episódios anteriores. É importantíssima a sua participação. Além do Spotify e YouTube, a gente também está no Instagram. Então segue a gente. Hora de ativar o Modo Corrida. Se você é turista, veio pro Rio de Janeiro, esse vídeo é obrigatório. Meu irmão, essa hora da madrugada, cara. Chegando um ônibus turístico. Pedra do Leme, vamos fechar a Zona Sul hoje. Rio de Copa, esse daqui é o Forte de Copacabana. Esse coroa sempre perde óculos. Aeroporto Santos Dumont. Mas calma. Não vou pra lá não, vou pra lá. Aí pela esquerda, o que aparece ali no fundo, ó? Eita! O aeroporto Santos Dumont fica no centro. O primeiro bairro seguinte já é Glória. Aqui, ó, de frente pro Monumento às Pracinhas. Pra mim, aqui já é Zona Sul. Olha ali, ó. Treino finalizado. Aqui é Urca, Praia Vermelha. PP, diga lá, então correr é bom demais, é o seu bordão, né? É o que estão dizendo por aí. Porque, cara, foi muito fácil esse bordão emplacar. Porque é muito bom mesmo, cara. Quem corre tem essa sensibilidade, percebe isso. Às vezes não de cara, né? É isso que eu ia falar. Provável quando você Os primeiros treinos... Você vai falar assim, pô, aquele maluco tava mentindo na internet. Mas com a persistência, o acúmulo de volume, né, aumento do teu planejamento de corrida, vai ficando bom, vai ficando uma delícia. E é verdade, cara, é bom Então demais. vamos lá, qual é o seu conselho para que a pessoa não fique decepcionada nesse iniciozinho que é sempre mais custoso, mais duro? Cara, você pensa em qualquer atividade como nova. Qualquer atividade, seja ela intelectual, se você for fazer um aprendizado de inglês. Pô, se te botarem no meio de uma conversa de inglês, você não vai entender nada, você está começando. Então você tem que se aprimorar um pouquinho para começar a se sentir mais confortável. Na corrida é a mesma coisa. Você primeiro dá uma aprimorada leve, sem preocupações. Eu costumo dizer para a galera que antes de começar, você só precisa se preocupar em aderir. Então arruma o melhor tempo na tua rotina, o lugar o mais próximo possível da tua casa, para tu não ter que perder tempo com deslocamento. Vai lá e faz um pouquinho, sem se preocupar com nada. Depois que rolou essa adesão, vai ter um aumento de volume gradual e vai ser natural, e aí a corrida vai te trazer uma euforia absurda. É muito difícil isso não acontecer, cara. Eu não conheço quem não tenha passado por isso, tá? E comigo é o seguinte, já falei algumas vezes em episódios anteriores, o início do treino, ele é assim... Putz, vou ter que correr, vou ter que treinar. E às vezes tem alguns fatores que agravam, seja o clima está quente demais, ou enfim, ou é na esteira, mas depois vai. Assim, sei lá, os primeiros 2 quilômetros e tal, putz, caramba, vou ter que entregar, vamos supor, 5, 10 quilômetros. Aí depois vai... Pega um ritmo e aí quando termina é aquela sensação, putz, que bom, caramba, entreguei o treino, tô saindo satisfeito, tô saindo bem. Alguma vez tu já treinou, que tu tava desanimado, né? E tu terminou pior do que tu tava antes? Acho que não. É difícil, pô. Acho que não. Normalmente tu começa em um estado e termina em um melhor. Posso dizer, só se acontecer o seguinte, se eu tiver programado para entregar um tempo... E falhou. E eu falhei. Aí eu fico desanimado, aí meio que tem que pensar. Agora, pode ser que isso abale um pouco, mas...
Mas que pode acontecer em qualquer situação com qualquer pessoa. Isso é mais difícil de acontecer do que terminar benzão. Normalmente a gente termina bem pra caramba. Muito. E aí, quando a gente vai começar, eu acho que a cabeça ela vai formando desculpas, né? Quando você... Acordei. Eu normalmente treino muito cedo. Aí boto pra despertar às 4 horas. De 4 a 4h10, a cabeça é um inferno. Porque ela diz tudo, menos vai. É o contrário, ela cria uma âncora que te agarra na cama de um jeito que se quase tiver no incontrolável. inverno é porque tá frio, se tiver no calor é que tá quente lá fora. Cara, qualquer... mas eu dormi mal, mas eu dormi tão pouco até agora. Só que é o único trechinho de tempo que tu tem pra treinar. Então, assim, tu precisa se jogar da cama o mais rápido possível, sair fora dessa situação. E aí essa âncora vai sumindo, aos poucos. Depois que tu começa o treino, esse peso vai embora. E é o contrário. Tudo no teu corpo vai mudando de peso, sabe? Tudo vai ficando mais leve. E até essa pressão inicial, ela vai sumindo. Vai indo embora ao longo do treino. E quando tu termina, é uma euforia que, cara, é indescritível. Só quem pratica consegue perceber. E esse horário que tu tá falando de acordar, de sair de casa, o ideal é que você pense o mínimo possível. Isso que eu ia te perguntar. Você na cama, então, tocou o despertador 4 horas, já levanta na mesma hora? Eu falo isso pros outros, ninguém acredita, mas minha esposa pode confirmar. Às vezes eu pulo da cama, pô. Pular não no sentido de cair em pé, mas no pular de rolar como um militar e cair no chão. Tipo, vou pro chão mesmo. Porque eu sei que é o único jeito de eu me movimentar. E a Camila fala o quê quando vê quando ela que ela tá acorda, dormindo? Ela levanta com você nesse horário? Ela treina junto? É raríssimo, é raríssimo. Ultimamente tem acontecido mais, porque ela tá se preparando pro desafio da vida dela. Mas antes disso, principalmente antes de eu começar a postar os vídeos, nossa, o que era de confusão lá em casa por causa de acordar cedo. Porque realmente é um horário ingrato, né? Porque tu tem que começar a trabalhar às 8, tua chance de dormir é até às 7. Pô, vai vir um maluco fazendo barulho às 4 do teu lado? É inconveniente, mas ela entendeu com o tempo e o importante foi que eu fiz isso, precisei fazer isso para conseguir sair, para conseguir treinar, e as coisas foram virando de outras formas, né? Além do treinamento, mas eu precisei fazer isso. Então eu digo pra galera, tá muito ruim de acordar? Pula pra não machucar, né? Não precisa, porra, se tacar de forma violenta, mas vai descendo aos poucos vai da ter um cama. Cachorrinho na beira da cama e não vai descendo de levinho, vai pro chão, aí começa a esquecer o que tu tem que fazer. Eu cansei de correr sem relógio, de não levar relógio, pra não ter nem o que pensar. Só botar o tênis ali e comer alguma coisa rápido quando o treino é curto. É melhor ainda, que tu nem precisa comer tanto, não precisa se preocupar tanto. Então, era só vaselina na virilha e ir embora, irmão. E era incrível. Vamos montar uma linha do tempo? Você tá com 34. 34. Parece que tem 18, mas tem 34. Que isso, pô, que elogio bacana. E fez educação física. Fiz educação física. Você fez educação física já correndo? Já como corredor, não? Eu comecei a correr antes de fazer a faculdade, só que a corrida... eu passei a levar a sério a corrida durante a faculdade. É verdade aquela história que você ia correndo de casa para a faculdade? É verdade, só que eu não tenho nenhuma filmagem dessa época. Mas quem estudou comigo eventualmente vai lembrar. É verdade esse bilhete? Porque normalmente eu fazia o trajeto de volta, né, para não chegar fedendo. Então eu ia de metrô. Você poupava os seus colegas de turma? Poupava a galera. Ia de metrô, ia para aula, eu estudava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fica no bairro do Maracanã. Na UERJ? Na UERJ. De manhã? Era de manhã e tarde. Tá. E, cara, coincidência ou não, eu moro em Maria da Graça. Maria da Graça é exatamente 5 quilômetros pro Maracanã. E qual é a distância de prova de rua mais tradicional, que mais tem tudo que é canto? 5 quilômetros. Então, eu fazia esse percurso voltando, e aí é importante frisar que eu fazia andando. Eu comecei a fazer esse trajeto andando. Eu não tinha condição de ir correndo. Então, eu comecei andando, de vez em quando eu andava e corria. Você não tinha preparo a isso, para os 5K? Não, eu até já tinha treinado corrida um pouco antes, mas eu não tinha vontade. Andando era confortável para mim, era o que me agradava. De peso estava ok? Ok, sempre tive... O meu corpo sempre foi igual, desde, sei lá, 16 anos. E aí, eventualmente, eu quero chegar um pouquinho mais rápido, e dava um trotezinho de 5 minutos, não tinha fôlego, porque já tinha parado de treinar a corrida. Então parava, caminhava de novo, parava sozinho. Num barzinho, sozinho. Parava o quê? No barzinho? Num barzinho, tomava uma água, que susto. Um negócio só pra
dar um carboidrato, né? Um refrigerante, qualquer coisa. Beber alguma coisa, continuava. E aí, em algum momento, eu comecei a fazer isso correndo o tempo todo. E aí, um amigo meu me inscreveu numa prova de corrida de rua de 5 km, que era exatamente a distância que eu fazia. Então, eu fui muito bem na prova. Isso me motivou pra caramba. E aí, eu comecei a treinar a corrida com mais vigor. Já dentro da faculdade, eu comecei a estudar mais, conversar com os professores sobre como era a bioquímica da fisiologia da corrida. Isso era em que ano? Isso era 2013. Eu entrei em 2012. Isso em 2013 eu já estava me interessando de fato pela corrida, né? Só que aí acabou a faculdade, professor de educação física, melhor cenário de trabalho é a musculação, academia. E aí cortei a corrida da minha vida. Isso aí em 2016 ou 2017, até a pandemia 2020, era pouquíssimos treinos, só um ou outro assim, quando eu tava, quero fazer um troço diferente. Aí ia pra Lagoa, dava uma volta. E Lagoa são 7,5, né? 7,5, Mas não dava uma volta direto, tá? Nesse período. Tinha que parar no meio do caminho, então água de coco e continuar. E aí, durante a pandemia, aquela necessidade justa e coletiva de permanecer dentro de casa, naquele início. E aí começaram a liberar algumas coisas. E aí, cara, eu dentro de casa, minha família toda dentro de casa, 6 pessoas, 7 pessoas. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de fazer exercício aqui. A academia ainda estava fechada na época. Você não conhecia a Camila aí? Não, já conhecia ela. Eu tô com a Camila há 14 anos, meu irmão. 14 anos, pode tu ver a situação. Tava na casa dela, com a família dela também. Aí eu comecei a sair de madrugada, que era o horário que eu tinha certeza que não ia ter ninguém, e eu ia pro Maracanã. De máscara, óculos de soldador, aqueles óculos brancos lá. E correr de máscara naquela época era Só que, cara, no Maracanã eu era bem preocupado. Porque realmente não precisava, porque não existia pessoa ali no Maracanã. Eventualmente aparecia algum morador de rua, assim, mas não tinha. Então eu ia correndo pro Maracanã, 3 da manhã, dava 1 ou 2 voltas lá e voltava correndo. Só que aí já são 14 quilômetros. Então, as minhas distâncias começaram a mudar. A minha alegria em relação à corrida começou a mudar. E o papel da corrida na minha cabeça, na minha vida, começou a mudar. É porque você não foi pro Engenhão, não era mais perto? O Engenhão é mais perto, cara. Mas o Maracanã eu acho que era o trajeto de costume. Porque era do lado da faculdade e eu acostumei para aquele lado. Mas o meu primeiro vídeo que eu postei na internet foi indo pro Engenhão. Primeiro da minha vida que eu postei foi saindo do mesmo horário, 3 e pouca da manhã. Fui lá pro Engenhão, estádio Newton Santos, dei 1 ou 2 voltas e voltei. Aí foi quando eu filmei, minha primeira filmagem. Mas aí a galera pergunta, por que tu tá fazendo isso? Isso foi que ano? Essa do Isso Engenhão? já foi bem recente, foi 2022, eu acho. 2022, meio ou início de 2022. Você já tinha feito aquela prova de 5K que você gostou? Já tinha feito algumas provas. Eu acho que eu já tinha feito até 21 quilômetros. Acho que já tinha feito. O pós-pandemia eu acho que já tinha feito. Mas aí a galera gostou muito, e aí eu continuei indo e filmando. A galera começou a pedir para ir para lugar diferente. Mas até então você usava a rede social de Pra que forma? nada. Como todo mundo, assim, Como todo eventualmente mundo, algum post. Postava uma foto, como eu trabalhava com a academia, eu trabalhava de 7 da manhã até as 10 da noite todos os dias. Por isso que eu tinha que correr tão cedo. E o corpo acaba se adaptando, né? Mas eu tinha que chegar em casa antes das 6. Então, se eu tivesse que fazer um treino longo de 20 km, eu tinha que sair de casa às 4, no máximo. E aí eu não podia ir para um lugar correr. Eu tinha que ir correr e voltar a terminar na minha porta. Ou então terminar perto de um transporte para voltar. E aí foram os treinos mais clássicos assim no meu Instagram, que eu costumo repetir muito, que é confortável, é legal pra caramba, são os que eu mais indico, que é correr em direção a um transporte público para retornar. Então, do meu ponto de Maria da Graça, eu tenho o metrô, que é o transporte mais fácil, né, de horário. Tem a Pavuna para um lado e Copacabana de outro. Então, cara, acordava de dia, às vezes, tirava na moeda. Se der coroa, eu vou pra esquerda, se der cara, eu vou pra direita. Eu não, nada contra a Pavuna, mas eu ia sempre pra Copacabana. Não, mas os dois trajetos, acredite se quiser, os dois trajetos são sinistros, tá? Ah, é? Os dois são sinistros. Mas a Pavuna, eu tinha desvantagem de na hora de voltar, eu voltava junto com o fluxo. Então o metrô tava um pouco mais cheio. E aí você suado... E aí era desconfortável. Pra quem tá ali perto de você. Exatamente. Eu tinha que ficar recolhidinho num canto.
Mas tá pingando, Isso eram ruim. quantos quilômetros nesse... Da Pavuna dá mais ou menos 15, entre 14 e 15, pra Copacabana dá 21. Mas aí eu podia parar antes, Sim, parar na entendi, Glória ali, entendi. aterro do Flamengo. Entende? Dependia do volume de treino que eu precisasse fazer naquele dia. Mas assim começaram os vídeos. Em 2022, aí todo treino que eu fazia, eu filmava. Então, pô, tinha conteúdo eterno, porque eu treinava praticamente todos os dias. Mas 6 você vezes na já tinha semana. esse seu jeito assim, meio descolado, meio... Igual. Você é um A carioca diferença- clássico também, né? Na verdade, eu adequei a minha rotina. Os vídeos entraram na minha rotina e não mudaram em nada. Em nada. Porque eu continuei trabalhando de 7 às 10, continuei correndo de 4 às 5 ou de 4 às 6. Só que eu passei a filmar. Bom dia, sol nascendo agora. Olha onde eu tô, ó. Mary Grace. Hoje eu vou sair daqui pra Quinta da Boa Vista, só que num caminho completamente alternativo. Esse caminho eu garanto, ninguém nunca fez. E sinceramente eu nem acho que deva fazer. Esse daqui é o Pistão, Jacaré. Indo em frente a Caxambi e Meia, eu vou pegar pra esquerda, contornar o Jacaré. E aí os vídeos começaram a tomar uma proporção que me fizeram, um pouco tempo depois, entrar num programa da Cazé TV, que foi o Partiu Paris, que foi no ano da... A Olimpíada foi 24. A de Paris ou A de Paris. A de Paris foi 24. A de Paris foi 24, né? Me fizeram entrar na Cazé TV. Uhum. E aí eu ganhei o programa. E aí ganhei uma viagem para Paris durante a Olimpíada. E aí eu precisei tomar a decisão se eu saía do trabalho ou não. Eu precisava ter uma licença. Só que essa licença praticamente era de 30 dias. Uhum. Então, em academia isso é meio inaceitável e nos projetos particulares que eu tinha também não funcionava muito bem. Porque, pô, ninguém quer parar de treinar 30 dias. Uhum. Então, eu fechei e expliquei para todos os meus alunos. 30 dias antes eu já tinha falado com eles. Falei, ó, gente, daqui a 30 dias eu vou fechar por enquanto. E assim que puder eu reabro e tal. Mas, papai do céu, foi bom para mim que eu não precisei reabrir. Não por necessidade financeira. Talvez por necessidade emocional eu continue atendendo alguns dos meus alunos antigos, eu continuo atendendo eles, mas sem necessidade financeira. Você fez aquela prova em Paris? Não fiz a prova, cara, porque quando eles me deram a inscrição, quando eu ganhei o torneio... O que era o torneio? O torneio era tipo um reality show, com alguns desafios olímpicos, Uhum. né? Testes de conhecimento, testes físicos e tal. E aí foi tipo 20 dias antes das Olimpíadas. Era impossível conseguir um kit para aquela prova. Mas eu corri muito em Paris, pô. Hoje, como embaixador da ASICS, você teria conseguido, tá vendo? É verdade. Inclusive, tô pedindo uma moral aí pra eles. Se quiser me levar pra Paris aí, tô dentro. Mas o cara vai pra Tóquio, gente. Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa experiência que tá na porta aí pra você, bizarro. que vai ser incrível. Mas diga lá, então você abriu mão Abri a mão do negócio que eu academia, tinha, das academias, e aí comecei a viver produzindo conteúdo para internet, principalmente para o Instagram, que é a minha mídia mais ativa. Mas o meu modo de fazer vídeo é exatamente o mesmo, eu não mudei nada. Para o lugar que eu vou, eu faço igual. Eu fui para Paris, fiz lá Paris-Versalhes e... Sempre não é exatamente igual, não. É bem diferente. Pavuna, Maria da Graça Pavuna para Paris Versalhes tem uma diferença. É um pouco diferente. Tem um outro detalhe que muda, mas é corrida. E comecei a fazer de um jeito diferente, que é perguntando para as pessoas, sem usar GPS, que a minha ideia é mostrar para que qualquer um pode correr. Isso é muito legal. Qualquer um. Aquilo é de verdade mesmo? É de você verdade, combina com... Fala a verdade, você combina... Não tem como combinar. Pô. Não tem como. Uhum. É para qualquer um e é para qualquer lugar. Qualquer lugar. Quem ainda não viu, que não reparou, ele para no meio, determina um lugar para começar a corrida e vai lá seja para um trabalhador ou um morador ali da região e pergunta como faz para chegar em tal lugar, né? E de fato eu não sei como é que faz para chegar, tá? Uhum. Em alguns casos, como na região metropolitana, eu já até sei como é que chega Sim, e tal. porque já conhece eu conheço bastante aqui. Mas, pô, fui para Santos. Eu queria chegar na Vila Belmiro. Tava lá na Serra do Mar, eu esqueci qual é o nome da cidade. São José, Dos Campos? Alguma do ABC. Ah, tá. São Bernardo, eu acho que é São Bernardo. Uhum. E aí eu não fazia a menor ideia de como chegar na Vila Belmiro. Não sabia para que lado ir. Uhum. Eu parei ali porque eu perguntei pro cara, para um motorista de aplicativo. Perguntei para ele, cara, olha só, eu tava em São Paulo, bem no Parque Central lá, Ibirapuera. Uhum. Aí eu perguntei, cara, eu preciso chegar na Vila Belmiro.
Aí ele falou, não, eu faço um valor aqui pra você de carro. Eu falei, não. Eu quero chegar num lugar que eu já consiga ir pra Vila Belmiro. Caminho do mar e ir correndo direto até Vila Belmiro. Dá pra fazer isso? É bem difícil, cara. Não vai não. Muito longe. Você vai se matar de correr aí. 1h da tarde, é São Bernardo, entrada do parque, tem que pagar até pulseirinha, tá? 50 pratos. Rapidinho já chega na divisa, ó. Essa casa aqui, ó, 1922, antigaça, né? E já dá pra ver a cidade lá embaixo, ó. Vai descer. É legal, mas pra subir é impossível. Aí ele falou, cara, o único jeito é pela Serra do Mar. Serra do Mar? É Serra do Mar, eu acho o nome, não sei. Que é o antigo caminho, a antiga estrada que ligava Santos a São Paulo. Aí eu falei, cara, então me deixa lá em cima. Aí ele, não tem como, cara. Eu falei, não, cara, me deixa lá em cima, cara. Pode deixar que eu me viro. Aí eu desci dele e perguntei, ó, pra que lado que é aqui? Aí a pessoa, é pra cá. E aí eu fui e cheguei. Então, assim, é possível, sabe? Sem usar equipamento nenhum, cara. E é só um tênis e saber qual é o meu destino, né? Mas as pessoas, normalmente, como esse taxista... negam na hora. Falam, e ficam perplexos. Oi? Não é longe demais. Como assim? Impossível. Você tá maluco. Quantas vezes você já ouviu você tá maluco? Todas as vezes. Provavelmente, todas as vezes tem algum momento que rola isso. Mas dá pra chegar, cara. Dá pra chegar. Se você tiver com algum preparo e paciência... A gente vai falar dos perrengues daqui a pouquinho, mas eu tenho um exemplo até pra falar de um cara que a gente trabalhou junto um tempo, que é o Mamute, Júlio Mamute, que ele tem 200 quilos e ele se irmou de fazer a São Silvestre. Se irmou, tem que fazer a São Silvestre. Eu falei, cara, não tem como fazer correndo. Ele, então eu faço andando. Pô, mas a prova tem 4 horas, não vai dar pra terminar. Não tem problema. E foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi tipo assim, não tem problema. Se eu tiver que terminar, se o Silvestre começa dia 31 de manhã, ele falou, se eu tiver que terminar em 2026, foi nessa última, não tem problema, eu termino. Eu falei, pô, então tá bom, eu tô contigo. Que bacana. Aí o cara fez 15 quilômetros com 200 quilos, andando 100% do tempo, em, 8 horas. Então, assim, é possível para qualquer um. Se você colocar a tua meta e agir sem pressão, sabe? Fazer, cara, vou fazer até onde der. Fazer o possível, fazer o que meu coração tá pedindo para fazer. Vai dar, é maneiro. E você fala muitas vezes essa questão de falta de tempo, né? Que é a desculpa para a grande maioria das pessoas. Claro que a gente sabe que tem uma parcela da população que realmente não tem condição de fazer, mas uma boa parcela usa isso como desculpa para não fazer uma atividade física. E você já deu exemplo, trabalhava não sei quantas horas, levantava às 4 horas da manhã para fazer o seu treino, entregar o seu treino para estar pronto para trabalhar no trabalho às 7 horas da manhã. Quer dizer, é possível para boa parte da população brasileira encontrar o seu tempo para atividade física, que pode até não ser a corrida, pode ser uma outra coisa, mas para se movimentar. Exatamente. E o mais perto possível de casa, por favor, que é sempre a melhor opção. Ah, não tem muita opção perto de casa. Faz o que eu faço. Dá uma volta no quarteirão. Acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, ou enfim. Cara, o tempo que a gente perde com o celular é absurdo. É ou não é? Todas as pessoas, todo humano moderno perde um tempo absurdo com o celular. Então, perde 30 minutos a menos. Porque às vezes a gente fica com a cabeça de que a gente precisa treinar muito tempo. Pô, tem que dedicar 1 hora pro meu treinamento. Pô, isso é uma viagem. Não é assim que o corpo funciona. Você pode dedicar 20 minutos, esses 20 minutos já serem suficientes. Então, é pouquinho, pô. Não é tanto tempo assim. E, bom, daqueles 5 quilômetros lá de trás, até hoje, foram quantas meias maratonas? Ó, meia maratona oficial, eu não tenho as contas. Se considerar loucura, não gente. Oficial... O cara é maluco aí mesmo. Que eu não tenho as contas mesmo. Porque eu fazia 21 km praticamente toda semana. Só que isso desde 2022. A gente está em 2026. 2022 ou 2023, posso colocar. Então, se você pegar 3 anos completos, todo final de semana fazendo 21, dá muita coisa. Então, já fiz bastante meias, mas maratona mesmo, oficiais, só 3. A gente vai partir para a 4ª agora em março. Mas foram Rio de Janeiro? Rio de Janeiro e Niterói. A primeira foi quando? Que ano? A primeira foi em 24. 24. Foi na Maratona do Rio de 24. Na de 25 eu refiz a prova. Na de 24 foi minha primeira da vida, certo? Eu terminei de um jeito que eu vou te falar um negócio, cara. O corpo... Maratona não é brincadeira. Tu já fez também. Tu sabe que se não treinar certinho, esquece, vai passar mal. Se treinar certinho e viajar durante a prova, vacilar, vai passar mal também. Foi o que aconteceu. Eu treinei bem,
Só que eu saí, a Maratona do Rio me deu uma largada avançada. A própria organização falou, não, cara, sai aqui da frente, tá liberado, beleza, saí da frente. Só que na frente só tinha cavalo, só tinha monstro, só tinha cara... E a gente se acha, né? Pô, Acontece aí, isso. Os caras puxando, e aí, correr bom demais, vamos? Eu aguento, os caras com pace muito abaixo do meu. Então eu forcei os 21 quilômetros mais rápidos da minha vida até então, eu fiz nessa maratona. Só que depois pagou o preço nos 21 seguintes, né? Faltava 21. O que me quebrou foi o segundo 21. Que aí, cara, eu consegui começar e terminar correndo, corri o tempo todo, mas eu cheguei, eu tava quase inconsciente. Eu tava só pensando em terminar, eu não conseguia mais responder as pessoas. Eu tava ouvindo as pessoas falando, mas eu não conseguia dizer, pô, valeu, tamo junto. Então eu cheguei em um estado que o ideal é não chegar assim. Foi assim na minha primeira meia. Eu terminei de um jeito, até falei aqui num episódio, eu entrevistei o Robson Caetano, a gente estava conversando sobre as experiências de corrida. Na minha primeira meia, quando eu cheguei, ele estava lá e estava cumprimentando as pessoas. Ele não correu, mas estava participando do evento. E ele, parabéns e tal. Eu estava tão esgotado que eu não reconheci. Aí a minha irmã estava junto ali para me dar uma força. Você, Robson Caetano deu um parabéns. Cara, você foi tão... Tu cagou pro cara. Aí eu falei, foi o Robson? Cara, fui lá. Robson, pelo amor de Deus, eu não te reconheci pelo meu esgotamento aqui. Que muitas vezes a gente acaba terminando assim a prova, né? Se errou no treinamento ou se errou na prova, ela vai cobrar no final, vai ser dramático. Vai. Quanto maior a distância, mais dramático vai ser esse final. Então, mais acertadinho você tem que dar, né? Ou com o treino e com o planejamento de prova. E aconteceu exatamente isso comigo. Que eu cheguei num estado que eu não conseguia ser simpático. No meu fundo, eu gostaria de ser muito mais amigável do que eu fui. Mas eu cheguei e não conseguia falar com ninguém. Pô. Só peguei um copo d'água, joguei na cabeça, joguei na boca, sentei e fiquei assim, ó, quietinho no meu Você fez canto. em quanto tempo? Fiz a primeira em 3 horas e 52, alguma coisa assim. 52 ou 53. Uhum. Aí a segunda eu já fui... Não, foi a mesma coisa, foi em Niterói, só que eu cheguei, meu irmão. Cheguei um herói. Cheguei voando, cheguei bem demais. Foi mais ou menos o mesmo tempo. Uhum. Porra, a diferença das chegadas é uma coisa de louco, cara. O mesmo tempo, as duas provas. Uma eu cheguei inconsciente, parecendo um zumbi, e a outra eu cheguei, se tu me chamasse pra fazer um 5Kzinho, eu faria. Então, assim, planejamento de prova. O treinamento foi o mesmo, só que na prova, um eu planejei bem, o outro eu fui à vontade. E a desse ano foi a minha melhor, que eu tava voando, fiz o 21 no sábado e fiz o 42 no domingo. Foi 3 horas e 36, alguma coisa assim. Que bacana. Mas eu cheguei também... Sobrando. Cheguei muito Então, bem. foram as 3 no Rio e a próxima, Tóquio. Você vai encarar a primeira Major sua, né? E logo Tóquio. Vai para um lugar mais distante. Levando a minha mulher para me aborrecer lá. Vou correr junto com ela o tempo todo. Vocês vão juntos? Decidiram se vão no mesmo pace, vão no mesmo ritmo? O que acontece? Eu, no final do ano, depois dessas provas, eu fiz mais algumas outros desafios mais longos. Não que chegasse a 42, mas 38, 35. Até chegou a 40, que eu vim lá de casa até aqui perto, cheguei no Recreio. Só que aí o corpo começou a dar sinais, o tendão de Aquiles, os dois. E aí, conversando com o médico, ele pediu para parar 2 meses. Aí eu parei, recuperei o tendão, fiz bastante fortalecimento, minha perna até engrossou. E agora eu tô voltando. Então eu tô voltando e ela tá em ascensão. Sim, ela tá no pico de performance. E eu tô aqui embaixo ainda. Então meu planejamento é daqui a 1 mês a gente tá meio junto. Pareio. E aí a gente vai junto na prova. A expectativa é fazer abaixo de 4 horas. Sim. Acho possível. Essa vai ser a primeira dela? A primeira dela. E aí, enfim, você vai dando... Ela não sabe. Eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer em menos de 4 horas. Ela, não sei. 4, 5, 6, não sei. Ela tem meia pra quanto? É 1,50. Tá, abaixo de 2. 1,50. Que foi a meia do Rio. Meia do Rio. Que eu fiz com ela. No sábado, a meia, e depois eu fiz a maratona no domingo. Mas ela tá bem, cara. Ela tá bem. Fisicamente ela tá bem. 0 dor no corpo. O que é difícil nesse projeto de maratona é que ocupa muito espaço na tua rotina, porque tu tem que treinar 5, 6 vezes na semana. Menos mal que, como é o casal, os dois compreendem, né? Porque sim, você, cara, a gente já se sei. entende. A gente tem um filho de 2 anos. Estamos num perrengue mútuo, né? A minha sogra mora perto da gente.
Então, assim, ela sabe que uma vez por dia é 1 horinha com o neto. Aí a gente negocia com ela, é à noite ou de manhã. Ela já sabe, e tem longão, né? É. Ela já sabe dos O sistemas dia e do tudo. longão esquece, 4 horas, a gente some 4 horas. Aí é isso, né? Tem que ser. E quando a gente vai fazer treinos mais longos, a nossa preparação é junta. Então é legal que quando eu fazia lá sozinho, eu me preocupava com a minha alimentação, pô, eu tava comendo, eu não queria comer embutido nenhum. Aí eu tava aqui relaxadão, aí, vinha ela com uma pizza de calabresa. Eu, qual é, cara? Agora não precisa. Sim, os Porque, dois estão com então, o mesmo foco. o hábito de casal dá uma força coletiva assim que, cara, não tem tamanho. Na geladeira nem tem aquela não pizza tem calabresa. besteira na minha geladeira, pô. É uma coisa impressionante. Isso nunca aconteceu. Eu tô com ela há 14 anos. A gente mora junto há 8. Nunca existiu esse momento de não ter nada de errado em casa. Tipo, a casa tá zerada. Então, assim, a gente tá dormindo melhor, a gente tá convivendo melhor, o corpo responde, né? Das inflamações e tudo. Meu cabelo parou de cair. Pô, isso tá uma maravilha, cara. A melhor coisa que tem é tu chamar tua esposa pra praticar o esporte que tu pratica com você. Não tem a menor dúvida. Isso a melhor bola dentro que eu dei na minha vida foi essa daí. 6 da tarde, eu tô em Maria da Graça! Bora correr! Ih, tá feliz hoje, Camila? Não! Hoje o trajeto é aleatório, ela não sabe ainda, mas vai amar. Aqui de Matos, aqui é Higienópolis. Aqui é Democráticos 21. Aqui é o Rio Fariatimbó, Piraia, Timbó. Aqui é o Centro de Bom Sucesso. Hein? Hein, o quê? Você indo pra onde, caralho? Ué, e pra frente. Ô, carro! Meu Deus. Vai pra frente. Calma. O governador é pra que lado? Aqui? Ilha do Governador? Eu conheci vários maridos assim, tá? Que a mulher vai sair, o cara cria a maior dificuldade do mundo pra mulher. Eu tinha muita aluna que era assim, pô, meu marido em casa, pô, fica sempre criando uma dificuldade. Eu falo que eu tô de dieta, pô, abre um pudim na minha frente, não sei o quê. Sabe que eu amo chocolate e fica comendo chocolate na minha frente. Então existe essa sabotagem de casal que é uma coisa nojenta, tá? Parem com isso, pelo amor de Deus. Unam-se, porra, vai dar certo. Vamos lá agora para aquela abertura que eu falei dos percursos inusitados. Perrengues que você enfrentou nesses últimos anos aí por criar essas trajetórias aí, esse trajeto diferente. Essa daqui é a rua de Maria da Graça, que eu fico mais bolado. Olha o metrô passando ali embaixo. Desde menor, mano. Durante o dia suave, mas agora à noite a rapaziada fica fazendo uns drifts e ela é escura. De toda a minha área, essa daqui é pior com certeza. Até que esse pedaço aqui tá limpo, tá? Já teve muito pior. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Uma hora ia acontecer de pegar no teu celular. Isso você tinha noção sim. disso, né? Não, mas, cara, pegar no meu celular foi ridículo. Eu tive... A vítima nunca tem culpa, mas eu tive uma leve parcela, você vai entender por quê. Eu vi o cara chegando. Era tipo 10 horas da noite, talvez 10h30. Você tava treinando de noite? Recreio dos Bandeirantes, posto 9, Gleba A, irmão. Ali é a elite da elite. Eu tava lá, 10h30 da noite. Terminei meu treino temporal. Não existiam pessoas nem carros na via, porque tinha alagado tudo, então eu tava tranquilo. Falei, porra, espaço limpo pra eu treinar. Tranquilo. Não tem ninguém, não tem carro, não tem nada. Acabou o temporal. Aí vem a moto lá embaixo, me olhou, eu me olhei no olho do cara. Lúcio Costa. Aí eu parei, tô no calçadão. Falei, meu irmão, se o cara vier pra cá, areia, tchau e benção. Não tem como me pegar, o cara tá de moto. Uhum. Ele teria que sair da Não- moto. Aí, não existe pra a te ganhar na possibilidade. corrida já Não, era. já era, não ia ter como. Aí ele foi, retornou, parou embaixo de um prédio, ou paradinho, entre o calçadão e a areia. Aí ele foi, retornou, foi pra pista de lá. Você então já não correu mais, ficou parado. Não, já tinha terminado o treino. Ah, tá. Aí ele botou o pé no chão, desligou a moto e ficou olhando pra cima do prédio. Aí eu falei, ixi, tranquilo, entregador. Ou tá esperando alguém jogar a chave, alguma coisa assim. Eram dois, né? Enfim, querendo entrar no prédio, querendo pegar alguma coisa. Aí eu fiquei mais assim, alguns segundos olhando, falei, cara, tranquilo. E aí fui andando. Com a paz de Cristo de que não era possível existir nenhum evento ali anormal. E aí entrei numa segunda rua assim à direita. Antes de entrar na rua, eu tornei a olhar pra eles, olhei assim, eles paradinhos olhando pro prédio. Falei, meu irmão, esses caras eram camuflados demais, mano. Eles treinaram muito pra fazer um troço desse. E aí eu segui andando na rua e tô fazendo um story, aí vejo uma luzinha chegando atrás. No story, é que eu perdi, né? Eu não tenho esse vídeo.
Mas eu falo assim, caraca, a luzinha chegando nessa hora, tudo vazio. Se fosse lá em casa, eu já saía correndo varado e já zunia esse celular longe. Como já aconteceu, né? De eu receber alguma abordagem e eu ver o cara chegando, eu guardar o celular em algum lugar e já tá sem. Isso já aconteceu. Cara, eu fiquei com o celular na mão. E a moto chegando, e vindo, e vindo. Aí passou um quarteirão, 2 quarteirões vindo perto de mim. Eu falei, cara, não acredito, mano. Tá muito perto. Você não sabia que eram eles? Não, eu sabia, não tinha ninguém, né? Entendi. Assim, tava Entendi. muito. Tinha alagado o Rio de Janeiro todo. Foi um alagamento sinistro que teve aqui. Aí colou do lado, aí ele falou, pô, perdeu, passa o celular. Eu, cara, não acreditei, mano. Aí eu tentei postar o story, mas não entrou. Mas foi isso, perdi no recreio. Posto 9 ali. Celular, fone de ouvido, relógio. O cara pediu pelo nome, tá? Falou, me dá esse Garmin aí. Ou seja, era um assaltante de corredores já, cara. Cara, E já- era profissional nesse Era tipo de... profissional, cara. Que loucura. E aí pediu o relógio pela marca do relógio. Então, assim, era pra acontecer, mas eu poderia ter evitado. É isso que eu falo com a galera. Cara, fone de ouvido é maneiro? É maneiro, é ótimo. Usa fone de ouvido em um lugar 100% seguro. Porque o fone de ouvido te distrai, querendo ou não. É verdade. E na rua... Pra várias situações. Várias situações. E na rua você tem que ser um bicho na selva, cara. Você então não corre com música? Não corre. Só na esteira. Ambiente 100% controlado. Uhum. Que eu não vou entrar na frente de ninguém, não vai vir nenhum carro passar por cima de mim. Mas na rua é impossível, pô. E eu também não deixo a galera que corre comigo correr de fone, não, cara. Ela falou, vou correr contigo. Eu falei, então tira esse fone aí. Não existe isso. Tá na rua, pô. Tudo pode acontecer, sabe? A rua é tensa. Mas aí, além disso, desse assalto especificamente, eu já vi várias situações que são complicadíssimas. Porque o Rio de Janeiro tem, já vi na minha frente. Assalta carro, assalta pessoa, assalta moto, acidente. A gente tem um veículo aqui blindado, né, chamado de Caveirão. Pô, o Caveirão entrou assim na minha frente, no Manguinhos, que é lá perto de casa. Na hora que eu tava passando, ele entrou. Na hora que ele entrou, meu irmão, nem que ele entrou foi treino de tiro. Aí não passou, sei lá, 1 minuto, aí começou... Blá, 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 blá. Aí o teu pace baixou de Não, já tava baixo, já sabia que ia dar ruim, pô. Não tinha como dar certo essa história. Uhum. Já sofreu algumas colisões leves, com carro dando ré, com moto, cara olhando pra cá e saindo, olhando pro lado errado, sabe? Uhum. Mas nada que tenha me machucado. Já caiu uma vez na Dutra, bati o pé na tartaruguinha, aquela olho Sei. de gato, e caí. Mas, cara, nunca nenhum incidente que tenha me ferido com gravidade ou situação que eu tenha ficado traumatizado. O que eu acho interessante, que as pessoas, até nas reportagens que eu li sobre você, destacam que você, ao mesmo tempo que você posta o seu conteúdo, estimulando as pessoas a correrem, mostrando os seus treinos, você também registra problemas que existem na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Tem bastante, né? Problemas e coisas positivas também, mostra os dois lados. Cara, eu tento mostrar que aquilo ali poderia ser um pouco melhor, sabe? O próprio trecho Maria da Graça Pavuna, de Del Castilho até Pavuna, é uma linha de metrô, chamada linha 2. E todo esse trecho tem uma lateral que poderia ter uma pista. Um espaço separado, delimitado, para que pessoas pudessem circular de bicicleta ou a pé. Então é mobilidade urbana, cara. Então é isso que eu tento mostrar. Pô, aqui não tem. Aqui tem. Pô, lá perto do estádio Newton Santos botaram. O Maracanã tava com a pista horrorosa. Aí eu fui lá, cara, não faz sentido o estádio mais importante do mundo, pelo menos no meu ver, né? Talvez para outras pessoas, não sei. Mas tem uma pista ruim, pô. A pista Engraçado, eu achei que pra você era o Newton Santos, o botafoguense aí. Não, historicamente, o Maracanã ainda tá na frente. Se pegar o passado, né? O Maracanã é muito antigo. Mas, porra, não pode ter uma pista ruim, cara. Claro Isso não existe, pô. A questão de segurança lá mesmo. Pô, sempre cobra. Fala, cara, E fora que tem tudo a ver, é um estádio de futebol, esporte, né? Então você aproveitar aquele complexo ali para que as pessoas façam atividade física. Então eu cobro muito fortemente esse tipo de mudança estrutural, porque é possível e é barato, não é um gasto público altíssimo, e muda a vida. Vai ter gente que, ao invés de morrer aos 50, vai morrer aos 80 porque botaram uma pista boa ali. Então, existe uma correlação de longevidade e prática de exercício. Então, se você possibilitar que a pessoa pratique exercício, você tá proporcionando à pessoa longevidade. Bem-estar social, sabe? Então, eu peço muito isso e elogio quando tem.
Tem lugares que tem, é ótimo, é incrível. Pô, o aterro do Flamengo, aquela disponibilidade de aos domingos ser fechado, Aquilo ali é o paraíso, pô. é maravilhoso. É o paraíso. Talvez, você já viajou muito no mundo? Um pouquinho. Bastante. Pô, compara aquele visual ali, cara. Olha bem. Quando tu passar ali, tu olha bem. Fora que o Rio de Janeiro também já é uma cidade Tem vários takes fora da perfeitos no curva. Rio, mas aquele take ali especificamente, tu saindo da enseada de Botafogo e chegando no Flamengo, cara, olha, para e olha ali. Fala, cara, eu tô Eu correndo vou te falar, aqui. lindo mas correndo quando tá quente, também, quente. também dá uma castigada para quem tá correndo. Já não se empolga muito, não, porque às vezes dá um Quando asfalto quente, ali, dá uma fritada. Quando é quente, é quente. Mas tem Mas lugares piores. Tem lugares piores. Pra correr no calor, pô. Eu fiz uma lá de casa até Bangu, que eu podia ter chegado morto. Bangu, para quem não lembra que não é no Rio de Janeiro, é um dos lugares mais quentes do Rio. Do Rio. Quiçá do Brasil. Provavelmente. Que dá 21, ou talvez menos, talvez dê 20, alguma coisa. Que eu já estava preparado para fazer uma maratona e eu cheguei quase morto. Pra ter ideia como é difícil. Então tem lugares que, cara, em dia quente mesmo é bom nem ir. Mas é isso, cara. Me diz uma coisa, você treinando com a Camila, você fez alguma adaptação? Porque uma coisa é você correr sozinho, treinar sozinho por esses locais com uma segurança em dúvida. Outra é você fazer um treino junto com a sua mulher. Até muitas mulheres reclamam muito disso. Essa questão de poder treinar muito cedo, ainda escuro, ou mais tarde, a questão da segurança. É uma preocupação especialmente para as mulheres. E é uma preocupação que tem que ter, cara. E não é para fazer. Mulher sozinha não é para fazer o que eu faço de jeito nenhum. Homem sozinho eu já falo para não fazer, pô. Fala, cara, não faz. Não bota sua conta em risco. Eu tô fazendo o que eu tô acostumado. Tu quer de primeira chegar e, pô, fazer uma parada. Eu sei o jeito de falar. Eu sei como eu tô falando com as pessoas. Uma cultura que eu frequento desde que eu nasci. Eu moro no mesmo bairro desde que eu nasci. Então, eu sou professor de educação física, então, ao mesmo tempo que eu dava aula, fazia personal pro policial, fazia personal pro tenente do exército, pro tenente da marinha, eu tinha cara lá que era contraventor também na academia. E eu dialogava com essas duas pessoas o dia todo, todos os dias, durante uma vida, uma década de vida. Então, eu não indico para ninguém, nem homem, nem mulher, mas mulher principalmente. E a adaptação que eu faço com a Camila é posicionamento na via, né? Sempre se posicionar o mais próximo possível do muro em relação à rua. E atenção redobrada. Assim, o que a gente pode fazer é ter atenção em tudo, até quem parece inocente. Então, às vezes, tem um cara deitado lá embaixo. A gente vai para outra via. Então, às vezes, um treino que é para ser 10 quilômetros, às vezes vira 13, porque a gente está atravessando de um lado para o outro. Então, tem que ter essa atenção, não tem jeito. Eu evito alguns locais com ela, que eu já passei antes da minha vida e sei que não é legal. De vez em quando ela tem que parar para hidratar, ou sei lá, por qualquer motivo que seja. Então, a gente escolhe lugares específicos para parar. E eu nunca fiz treino com ela que eu, de fato, não soubesse o caminho. Esses completamente aleatórios, eu sei o caminho. Sim. Entendeu? Eu sei por onde eu tô indo. Eu não exponho ela à dúvida. Eu tenho uma convicção. Agora, o Rio depois ficou pequeno para você. Você começou a fazer treinos desses diferentões também fora em outros estados. Eu vi o seu, acho que deve ter sido uns mais vistos, o de São Paulo, que foi incrível, que você saiu do estádio do Corinthians até o do Palmeiras, né? Aí, irmão, dá licença, dá licença. Pra ir pro estádio do Palmeiras daqui, eu faço o quê? Entrou ali embaixo? Não, pra ir a pé. 7h15 da manhã, né? O Química Arena. Tipo, o metrô daqui é maior que o Santos Dumont. Ó a vista lateral da Arena do Corinthians aqui. Essa daqui é a Estação Patriarca. Aí, tô indo lá pro estádio do Palmeiras. O que tu acha? É corajoso, que é longe, hein, mano? Isso daqui é o estádio do Palmeiras? Ah, moleque! Correr é bom demais! Cheguei, tá maluco? E se perguntarem pra vocês, é perto? Pô, dá pra ir a pé, né? Esse vídeo tem uma história engraçada, porque esse vídeo mudou a minha carreira na internet. Porque eu sempre tive a impressão de São Paulo ser uma base muito forte pra qualquer coisa. E né? São Paulo é forte pra qualquer coisa. E aí eu tinha feito São Januário, Maracanã estádio Newton Santos, a Terra Laranjeiras, que é a sede do Fluminense. E sempre são vídeos que sempre bombam muito.
Futebol é muito bom e eu sou apaixonado, sou louco por futebol, sou botafoguense, vivo futebol desde que eu nasci, por causa do meu pai. E aí eu queria ir para São Paulo, correr lá. Né? Eu não tinha pensado não necessariamente em futebol, eu queria correr em São Paulo, queria conhecer o Ibirapuera e tal. Aí uma aluna minha ouviu uma conversa com outro aluno e falou assim, cara, eu te dou a passagem para São Paulo, pode ir. Do nada. Isso foi... Aí eu falei, dá mesmo. Falei, compra passagem para São Paulo, pô. Sei que tu gosta de fazer isso, vai lá, faz. Aí, no mesmo dia, à noite, ela mandou a passagem no WhatsApp, toma aí. Era pra final de semana seguinte, sabe? Tipo, chega sábado de manhã, volta domingo, alguma coisa assim. Cheguei em São Paulo, o que eu vou fazer? Perguntei no... Não era Airbnb, não. Qual o nome que fala? Tinha uma pousada. Uma pousada. Perguntei pro cara da pousada. Eu falei assim, cara, qual é o estádio mais perto daqui? Aí ele falou que era o Morumbi. Eu falei, maneiro, Morumbi. Eu tava perto do Ibirapuera, mais ou menos, era perto do Morumbi. Eu queria ir pro Ibirapuera primeiro. Eu pensei assim, cara, e se eu fosse do Morumbi em algum lugar? Aí eu falei, cara, do Morumbi até o Palmeiras é longe? Ele falou, cara, é longe. Do Morumbi até o estádio do Corinthians é longe? Ele falou, é longe. Do Corinthians até o Palmeiras, como é que era? Ele falou, não, do Corinthians até o Palmeiras é impossível. Aí eu gostei. Pronto. Aí ele me conquistou aí. E você ouviu o que Eu queria? falei, por que é impossível? Ele falou, não, porque é uma linha toda. Eu não sei qual é a linha, mas é uma linha toda de trem. Eu falei, cara, se tem uma linha que eu consigo seguir, porra, encaixou, é isso que eu quero. Na mesma hora eu troquei de roupa, botei a vaselina onde eu tinha que botar, botei o short, chamei o Uber e falei, melhor pro estádio do Corinthians. E aí no caminho eu já perguntei pro cara do Uber, já filmei um pouquinho, trechinho dele, acabou que eu nem postei, porque ele falou muito palavrão. Pô, não tem como, não sei o que lá. Aí cheguei no estádio do Corinthians, vi um maluco. Aí já perguntei, cara, irmão, como é que faz pra chegar no estádio do Palmeiras? Ele, vixe, tem como não. Ah, meu irmão, é esse trajeto mesmo, cara. Aí ele falou, cara, pega essa linha e vai pra esquerda, é pra lá. E, cara, deu certo, cara. Foi um dos meus vídeos mais vistos da minha vida. Ficou muito legal. Foi super... Foi muito encaixe, sabe? Tipo, eu ganhei a passagem, encaixou do cara falar de uma forma engraçada que Corinthians até São Paulo, até Palmeiras ia ser muito longe. Então, durante o vídeo foi bom também, o clima tava agradável, deu tudo certo, cara. Foi um vídeo incrível. E... coisas que só acontecem uma vez na vida. Não foi pensando de escolher os estádios das duas maiores torcidas de São Paulo. Foi assim, mais pela distância e pela... Talvez em algum momento isso tenha passado, né? Mas foi muito rápido, sabe? Foi mais pela surpresa do cara que eu perguntei. Quando eu perguntei dos estádios, ele falou, não, isso daí não tem como. Ele me conquistou ali, pô. E eu não sabia se tinha como. Talvez nem tivesse como mesmo. E você, além de São Paulo, você já falou Santos, mas está dentro do estado de São Paulo, mas de outros estados você já correu aonde? Eu fiz o Buenos Aires na final do Botafogo e Atlético Mineiro. Sim. Fui para a final da Libertadores, aí corri do estádio do River, Monumental, até o La Bombonera, estádio do Boca. Longe também, cara, não é perto não. Mas é engraçado, a cidade de Buenos Aires é uma cidade que é mais fácil de correr do que o Rio. As provas lá são boas para correr, inclusive vai muito boas, brasileiro para lá. Bem plano, e não tem muito espaço, as ruas são largas e tal, as calçadas são boas para correr. Foi divertido. Fiz do Atlético de Medellín, eu acho. Não é Cali não, cara. Atlético Nacional, que é o time verde lá de Medellín, na Colômbia. Fiz... Cara, tinha fora altitude? do país. Colômbia tem altitude. Então, tinha, mas pouca coisa. Não me atrapalhou, não. Um com altitude, que esse foi uma ideia também de um seguidor. Flamengo ia jogar contra o Bolívar, na Libertadores. E aí, não lembro quem era o técnico do Flamengo, acho que era o Tite, ele falou, cara, na altitude não tem como, é muito difícil, é desumano. Eu falei, porra, é nada, vou lá ver. Não pode falar isso pra você. Vou lá ver. Aí eu já tava numa situação melhor, comprei a passagem, fui pra La Paz e falei, quanto que um corredor corre numa partida? 10 km, em média, entre 8 e 12, dependendo do jogador. Falei, vou correr 12 km em volta do estádio do Bolívar. O estádio municipal lá no centro de La Paz. 3.000 e pouco, alto pra caramba. E fui amarradão, sem tranquilo. fazer adaptação, sem fazer... No vídeo eu já tava falando assim, aí Tite, pô, para de história, irmão. Isso daqui, jogador que não joga aqui é Miguel, não sei o quê. Errei. Fracassei miseravelmente.
Chegou no 7,5, 8, eu já tava, meu irmão, querendo vomitar. Tite nariz pensando bem. sangrando. Tite pensando bem. Não me perdoa, moço. Moço, olha só, não pode jogar aqui não, moço. Isso aqui é muito ruim esportivamente, cara. E realmente é muito difícil. Aí eu dei uma quebrada ali em cima. Eu não cheguei a 10, não. Não sei se eu cheguei a 9, alguma coisa assim. Mas realmente é muito difícil, porque o nariz sangra, pô. E isso é um desconforto, não tá acostumado. Do nada, bota a mão no nariz e tá sangrando. E falta ar, e falta tudo. E outros estados? Aqui. Aqui eu fui pro Goiás, Serra Dourada, até o estádio do Atlético Goianiense, estádio do Dragão lá. Você gosta de fazer isso? Cara, eu amo futebol, Vira uma espécie amo de futebol. É o do Porto Alegre, o do Arena do Grêmio, do Beira-Rio até Arena do Grêmio. Também foi um vídeo maravilhoso, porque os gaúchos, eles têm uma noção diferente de insegurança do que o carioca tem. O gaúcho, onde eu passei, é muito inseguro. Meu irmão, não era, tá ligado? Não era mesmo. Eu passei... Mesmo? Todo lugar que eu passei tranquilão, no ápice. Assim, não tem comparação. Mas os caras lá, pô, que isso, cara, que perigo. Ixi, você não sabe de nada. Vem cá, PP vai pra Copa do Mundo? Pô, tomara, cara. Tomara, tô planejando. Quero muito. México, Estados Unidos e Porque Canadá. o que vai ter de estádio pra você vai ser uma Cara, fatura. loucura. A Você minha correr preferência é ir pro México. Eu queria ir, eu queria muito conhecer. Correr no Estádio Azteca lá. Mas o que eu consegui fazer, se conseguir, né? Quando é que você virou garoto ASICS? Julho desse ano. É uma honra imensa. A ASICS é uma marca com uma qualidade absurda, que preza pela sustentabilidade também. É uma marca que performa com conforto, sabe? Botar um ASICS no pé é uma experiência diferenciada, cara. Eu sou muito satisfeito com a marca em si, com as pessoas que trabalham na marca e com os produtos da marca. Inclusive, estou de Nimbus no pé, maciíssimo. A sua... Inclusive, Tóquio, a patrocinadora máxima da prova é a própria ASICS. Eu tô de olho, né? Tô conversando com eles, porque eles são Tóquio, Sydney e Paris, né? Então aí é ASICS. Fica a dica aí, tá? Tô junto, hein? Não me incomodo não de fazer essas três. Me sacrifico. Pode botar quantas escalas tiver que botar. Já fui pra Paris, mas não me incomodo de voltar. Pô, tá maluco? Ali é muito bom, cara. Volto fácil, né? Cara, aquilo ali é um sonho, pô. Aquilo ali é lindo, 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 lindo. E eu acho que bacana é isso. Você também pega lugares, não só os do perrengue, mas lugares interessantes. A Camila fica com ciúme do Lourão ou não? Eu espero que não, né? Explica quem é o Lourão. Não, o Lourão é o sol, principalmente no verão, que ele tá louro de verdade, assim, tá? Porra, aquele amarelo alaranjado, assim, bonitão. E, inclusive, eu gravei um vídeo recente falando sobre o nascer do sol, quantos nasceres do sol é possível que a gente ainda veja, né? Cada um tem o seu tempo, mas é importante a gente aproveitar isso, cara. Porque a gente não sabe quantos a gente tem, pô. Do nada as coisas mudam, então aproveita, dá uma olhada no sol nascer. Pô. E esse amanhecer é algo absurdo. Para quem tá correndo, que vê aquilo. Cara. Eu fiz uma das provas, a gente até comentou, saindo do Rio de Janeiro, saindo da Barra, e ele estava nascendo, descendo da Niemeyer e vendo no Leblon, assim, cara, o que é aquilo? É uma coisa... Cara, e o que é muito constrangedor para mim mesmo, quando eu converso com alguma pessoa que mora no aterro, ali na orla da Zona Sul, ali perto, e não faz exercício, irmão. Exercício é qualquer um, cara. Vai fazer agachamento na areia às 4h30 da manhã, às 4h50, vê esse nascer do sol, cara, endorfinado, suado. Cara, isso daí, meu irmão. E é espiritual, não é nem mais físico, sabe? Tu transcende o que você tá vivendo aqui. Eu trabalhava até 10 da noite e eu fazia aula de vôlei às 7 da manhã. Então, claro, já tinha nascido o sol, mas era ainda... Aí eu chegava às 6 e pouco na praia, a praia sem ninguém. E, cara, você vê o sol ainda, né? Com pouco tempo, a luz é linda. Botando a cara, botando só o olhinho assim, cara, de fora, assim, ó. Porque aí o mar de manhã cedo é bonito. Então, cara, dá uma outra vibração para você, pro seu dia. É incrível, te dá uma energia absurda. É diferente e sai da rotina. Então, pelo menos uma vez da semana eu busco esse treino, que eu vejo o sol nascer. Busco mesmo, assim, me viro, dou um jeito na minha rotina para pegar esse sol nascendo enquanto eu tô treinando. E aí para qualquer atividade que você vá fazer, esportiva, né, que vai gerar suor, vai gerar endorfina, mas faz uma vez na semana, pô. A vida muda, é igual uma meditação. Mas você treina de noite também?
Treino no horário que der. O horário que minha sogra consegue ficar com meu filho. Ele agora tá Hoje em dia tá eu treino quantos anos? 2 anos. 2 2 anos. anos. 2 anos é alguma coisa. Mas o treino à noite é ótimo também, porque você não pega o calor, né? Principalmente nessa época do ano. E tu não tem que acordar cedo. Só que o problema é que às vezes quando tu treina à noite demais, tu dorme mal. Porque tu não Você consegue, não consegue abaixar antes de dormir. Então esse treino à noite tem que ser muito bem estudado, você tem que entender como é que ele tá caindo na tua rotina. Porque não adianta também tu treinar, se forçar a treinar à noite e dormir 2 horas da manhã, porque o corpo não consegue relaxar. Ou ter uma noite, um ciclo de sono ruim, né? Tudo encaixa, cara. Dá pra encaixar na rotina de cada um. Você tem assessoria? Não, esportiva não. Não. Esportiva eu sou minha assessoria. Mas você produz conteúdo para quem quer correr, para quem quer treinar. Sim. Minha produção de conteúdo é mais voltada para saúde e de certa forma turismo, cara. Porque muita gente me segue e não corre. Não é de outros esportes ou não pratica esporte nenhum, fala, cara, eu gosto de ver o Rio pela tua visão, pelo teu olhar. Já recebi algumas propostas de agência de turismo para eu guiar a gente correndo. Mas por enquanto ainda não me sinto confortável para isso. Eu fico pensando, o registro. Você está com um relógio ou está com GPS? Normalmente sim. Porque eu fico pensando assim, vai fazer o registro do Strava. Aí o Strava, se pudesse pensar, assim, cara, tem alguma coisa errada. Provavelmente esse percurso aqui não faz sentido, porque ninguém fez esse percurso aqui. Ninguém nunca passou, ninguém nunca. O Strava tem um negócio de rei da rua, né? Rei da rota. Eu sou o rei da rota de um monte de lugar, só fui o único que passei. Imagina, pode virar parceiro do Strava também, porque você tem os percursos Alô, ali. Strava! Alô, Strava, alô, Rosana! Pô, vai lá, Rosana, dá uma moral aí, pô. São experiências que você já passou no... E até mesmo esse negócio de ver a vizinhança, muita gente não conhece. Em São Paulo, principalmente, eu percebi isso uma das primeiras vezes que eu fui pra lá, eu queria ir do aeroporto de Congonhas até o Ibirapuera. É uma linha reta. São 4, 5 quilômetros, não sei. É uma linha reta. É super fácil. Digamos que sejam 5 quilômetros, eu não sei a distância exata. A pé, né? Eu fiz, deu 14. Porque simplesmente ninguém conseguia me explicar aonde era o Ibirapuera, pô. O parque mais famoso da cidade. Não acredito. Irmão, dá licença, o Ibirapuera é pra que lado aqui? Não sei, cara. Mas se tu fosse pra lá, como é que tu ia chegar? Ia pedir o Uber. Falei, entendi. Obrigado. E isso, assim, dezenas de pessoas que eu entrevistei simplesmente não sabiam onde era o Ibirapuera. Inclusive motoqueiros. O cara trabalha de moto. Você sabe que o Ibirapuera assim, é um parque, é o mais famoso de São Paulo e tal, mas ele tem um problema. Ele não tem, por exemplo, não tem metrô pro Ibirapuera. Não tem. Verdade. Então, para quem vai para lá, o acesso do grande público, né? Tanto que o grande frequentador do Ibirapuera são moradores próximos, de bairros próximos, por causa da dificuldade justamente desses transportes de massa para que as pessoas possam ter mais acesso ao Ibira. Isso e as pessoas não sabiam, assim, explicar qual rua que eu tenho que pegar. Pra que lado eu costumo perguntar muito isso. Cara, você não precisa nem saber que rua que eu tenho que pegar. Só me diz pra que lado é. Tu iria pra cá ou tu iria pra cá? A pessoa, gente, que isso? Você mora aqui não? Então esse tipo de corrida é uma corrida cultural que você pode fazer na sua casa. Não, deixa rolar. E aí, o que eu indico para as pessoas, conheçam a sua vizinhança, pô. Dá uma volta no teu quarteirão correndo, dá uma volta no teu bairro correndo, vai no bairro vizinho e volta, sabe? Porque não é tão distante, você não perde tanto tempo. Vai comprar o pão correndo? Vai no mercado correndo, pô. Vai correndo e volta andando, ou vai correndo e volta de Uber, faz o que você quiser. Só conheça onde você mora, sabe? Isso é importante por vários aspectos. Conhecer onde você mora, para mim, é fundamental, é o mínimo. Tem gente que mora 20 anos no mesmo lugar e nunca foi na rua de trás ou na rua da frente. Sempre sai de carro, vai e volta. Ih, não fala isso, que a gente tá no estúdio na Barra da Tijuca e que o mais comum é do morador da Barra pegar o carro e se deslocar. Nunca foi a pé pra lugar. E a Barra é cercada de pista. A Barra tem pista pra tudo que é lado, né? É fácil achar pista de ciclismo por aqui, né? E pra correr é fácil, né? Então porque é mais plano e tal, não tem... Super plano, tranquilaço. Não tem certa dificuldade. Aqui é uma delícia. Vamos pensar, você já falou de Tóquio, Bom, você correu a São Silvestre edição 100, como é que foi? Pô, foi maneiro. Tivemos perrengues... Quer dizer, correu, né? Não tem como correr. Divertiu. Não tem como correr. Foi eu, minha esposa e meu filho. E foi engraçado porque a Camila tá treinando pra maratona.
Então o volume dela tá alto. Só que aí ela se propôs a fazer a prova com o nosso filho no carrinho, começar e terminar. A do ano anterior ela tinha feito e não tinha conseguido levar o Lucas, quebrou, teve que caminhar, principalmente na Brigadeiro. Mas dessa vez ela foi confiante. E aconteceu o esperado, quebrou. Porque aquele negócio anda, para, larga tarde. São Silvestre larga tarde, então Sim. é quente. Então, qualquer expectativa que você tenha para uma prova superlotada em correr e acelerar, você vai se decepcionar. Então, muita gente se decepciona com esse tipo de prova gigante porque realmente não consegue E desenvolver. tem a coisa de cabeça também, que você precisa ter uma cabeça... Tu tem que ir tranquilo, É, relaxado, sem pensar em tempo. Porque se você for preocupado em baixar tempo ou de performar, você vai se decepcionar, vai se aborrecer com pessoas, porque a galera tá tirando foto, irmão. É outra parada, São Silvestre 100. Tem gente que nunca andou a pé naquele percurso. Então, assim, a pessoa quer aproveitar, sabe? Aí é isso. Aí ela deu uma quebrada. Eu curti, eu me amarrei porque eu fui pra sacanagem. Então, gritaria, ir zoar os outros, ser zoado. E aí tem Maratona de Tóquio, o que você tem mais Então, previsto? eu tô indo prova por prova. Meu único planejamento é fazer a Maratona de Tóquio agora, né? Eu tô treinando para essa prova. Depois disso, eu tenho um plano que é correr 50 quilômetros. Aonde? Em qual prova? Nenhuma prova. Sozinho, em algum lugar. Pegar um ponto de partida e um ponto de chegada e ir para essa direção. E assim, para minha vida, eu tenho um sonho, que é sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo correndo. Você sabe que tinha uma prova. Tinha essa prova que era da Mentira. Nike. Sério? Isso é... Já teve uma prova dessa? Já teve prova dessa mas já acabou, já tem tempo que essa prova... É porque é difícil arrumar competidor para uma prova dessa. Né? Mas a minha ideia é isso, é me preparar fisicamente, evoluir, conseguir aumentar o volume ao ponto de conseguir correr 80, 90 quilômetros em um dia para tentar chegar no final. Eu não sei a distância total, tá? E nem vou procurar saber, eu quero começar sem saber. Boa. Olha, a gente vai agora a gente já teria muito papo ainda pela frente, já com seus quilômetros já rodados, mas o podcast está chegando ao fim, esse episódio, mas antes tem um quadro, acho que muito mais fácil do que levantar às 4 da manhã para fazer os seus treinos aí pelo Rio de Janeiro. Encara? Claro, tô dentro. Vambora, hora de ativar então o modo sprint. Como você é ousado e sai correndo por trajetos inusitados, como eu falei no início, aqui do Rio de Janeiro, eu quero saber se você conhece mesmo o Rio de Janeiro. Eu conheço. Né? 30 e tantos anos de Rio, morador de raiz de Maria da Graça, já correu por todos os bairros quase do Rio. Então, eu separei algumas vias aqui, eu quero que você me diga em que bairro ficam essas vias. Pô, aí tu vai me quebrar. Se você acertar, deixa eu ver quantas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você acertar 5 delas, eu digo que você passou no teste. Como carioca raiz, assim, carioca super da gema. São quantas? Tem 7 aqui. 7? Pô, acertar 3 já vale. Olha, algumas delas, elas vão estar em mais de um bairro. Então, eu levo vantagem. Se você falar um bairro só... Matou, tá tranquilo, tá valendo, tá? Manda ver, vou dar meu melhor. Vai começar do mais fácil pro mais difícil, claro. Armando Lombardi. É barra. Certa resposta. Fui rápido. Foi rápida, nem hesitou. 24 de maio. Meia, assim, Passa Meia, Piedade... Isso, vários bairros. Essa pega a estação de trem ali, então essa que você gosta. Tá péssima, essa via tá péssima, hein? Calçada curta. Alô, prefeitura, vamos dar uma pavimentada, ajeitar a calçada. Bom, você acha que você vai acertar essa também, que essa, pelo que você respondeu, Dias da Cruz. É meia. Tradicional. Certa resposta, tem 3 acertos aí. Vamos lá. Clarimundo de Melo. Clarimundo de Melo Cara, o bairro que tinha um presídio ali, cara.
Olha, deu uma hesitada. Ela, na verdade, ela até pega mais de um bairro, mas... Cara. É o bairro que tem a igreja de São Jorge. Exatamente, Qual o nome do bairro ali exatamente. mesmo? Então, que pega mais... É porque, na verdade, ela pega mais de um bairro. Ela pode pegar... Pega Piedade, pega Engenho de Dentro. É Quintino. Quintino. Eu mesmo tava esquecendo. Era esse, Quintino. Quintino, boa. Vou te dar como certo. Eu sei onde é, só não sabia o nome do bairro. Intendente Magalhães. Tenente Magalhães, cara, pega... Ali é Vila Militar. Qual é o nome do bairro ali? É Vila Militar que eu chamo ali, né? Ela pega... Você sabe que agora você falou e eu esqueci de... Porque eu já tinha na cabeça. Eu esqueci o bairro. Mas pega... Tá ali numa grande Jacarepaguá ali. Pega um trecho também. Vila Valqueire também, Vila né? Valqueire. Vamos lá. Barão de Bom Retiro. Barão de Bom Retiro, eu sei, a Zona Sul. Ih, ó, tá vendo? Não gabaritou. Barão de Bom Retiro. Não, já ouvi falar, lógico. Já ouvi falar. Não Mas gabaritou. não... Que fica ali do trecho ali meio Grajaú, Tijuca. E é o pior lugar pra mim. Eu não conheço, tu acredita? Conheço muito pouco Grajaú e Tijuca, cara. Tá vendo? Tem que incorporar treino naquela região ali também. Porque a linha do metrô ali é meio contramão pra gente. Da de Maria da Graça. E Avenida Monsenhor Félix. Pô, já ouvi falar também. Mas eu não vou nem me arriscar. Eu nem sei se ela pega mais de um bairro, mas ela pega pelo menos Irajá. Então você acertou, olha... Fui bem, você errou as duas últimas, Você pô. foi bem. Das 7 você acertou 5. E tu perguntou rua difícil aí, tá? Tinha mais fáceis. Mas eu também não ia dar mole pra você. Vamos ver o cara que já correu tanto ali. Eu botei o iniciozinho mais fácil, depois dei uma complicada. Mas você passou no teste, fez 8 aí. Fez nota 8. Mas ó, eu te garanto, se tu me botar em qualquer ponto de qualquer rua dessa, você chegar em casa. Boa. Vou no Faro. Boa. Pepe, super obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Manda pelo bem convite, demais. Os seus vídeos aí estimulam muita gente a correr. Só isso já te engrandece. Valeu, foi irado. Obrigado, tá? Boa sorte aí nas suas próximas provas e lá em Tóquio para vocês. É isso aí. Bora correr, rapaziada. Boa. Você já se inscreveu no nosso canal? Então essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assista episódios anteriores, reveja o episódio com o PP, é importantíssima a sua participação. A gente está no Spotify e no YouTube e também no Instagram. Siga a gente. Até o próximo.